Arnaldo, como você votaria nessa enquete? O que significou essa quebra do tabu na Neoquímica Arena, finalmente? Bom dia, Tirone. Bom dia, Mili, querida. Bom dia, companheiros. Eu votaria na alternativa C. O ano do Corinthians será difícil, mais do que todas as outras. Por quê? Porque talvez o Corinthians e o tabu de Itaquera em relação dos principais rivais fosse, digamos, o sustentáculo, a última, a última sensação de poder que o Corinthians tinha recente sobre os seus rivais, sobre os seus adversários. O Corinthians, nesse estádio, sempre foi muito forte contra qualquer time. O ano passado já não foi tanto, se vocês repararem, né? Mesmo na Libertadores perdeu e tudo mais. E era raro perder. Mas tinha essa impressão que contra o São Paulo as coisas se ajeitavam. E esse tabu que durava quase 10 anos, desde a criação do estádio, era uma coisa importante. A gente nunca pode subestimar, Tirone, o que isso significa para o torcedor, tanto de um quanto de outro. E o torcedor do Corinthians, quando o adversário era o São Paulo, se enchia de brio. O time tem uma coesão até diferente, uma mobilização diferente. Mas aquilo, e esse jogo especificamente, esse confronto, é muito pouco por uma temporada que o Corinthians tem pela frente. Talvez agora, perdendo essa última fatia de orgulho, o Corinthians caia na real que 2024 vai ser um ano dificílimo, mais do que os últimos, por tudo de confuso e errado que vem acontecendo nos últimos anos, dentro e fora de campo. Do lado do São Paulo, e aí de novo eu entro na questão do torcedor, eu até vejo, não sei se você reparou, Tironi, as reações pós-vitória, e não acho que o São Paulo fez uma grande partida para quebrar o tabu. Na minha modesta opinião, o São Paulo já jogou muitas vezes melhor na Neoquímica Arena do que nessa vitória de 2-1. Não é uma garantia completa de triunfo ou de grande atuação no domingo contra o Palmeiras em BH. Não é uma garantia de uma temporada gloriosa. O Corinthians hoje não é um adversário que mede forças, lamentavelmente, mas evidentemente dá confiança a todos lá dentro, sobretudo ao técnico, que é um técnico jovem, o Thiago Carpini, no primeiro grande desafio da carreira, era o primeiro clássico que ele disputava. É um técnico jovem que em 4 jogos consegue quebrar um tabu que nenhum outro tinha conseguido nos últimos 10 anos. Então, para ele é excelente. Eu imagino a quarta-feira do Carpini, e aí serve para o treinador ter, acho que, uma sustentação em relação a um elenco cheio de estrelas e tudo mais, que ele tem que deixar um monte de jogador no banco e tudo mais. Para o Carpini, eu acho muito importante essa quebra de tabu e essa semana especificamente. Se ele, porventura, vence a Supercopa com o São Paulo, nossa senhora, fica grandão. Agora, depois da vitória em Itaquera, mesmo que ele perca do Palmeiras a Supercopa, o Palmeiras é um time muito mais forte que o Corinthians hoje, não tem nem comparação, eu acho que ele sai sem grandes arranhões, a não ser que seja uma coisa muito feia no domingo. Então, para o Carpini, essa vitória teve peso 20 no comando do São Paulo e na carreira dele especificamente. Agora, Tironi, a crise que já estava do outro lado está totalmente do outro lado. Então, o São Paulo está numa outra raia. Lembrando que o ano passado eles estiveram próximos, Corinthians e São Paulo. E nesse mesmo momento do ano, o Corinthians quebrou o tabu no Morumbi, vocês lembram? Que fazia muito tempo que não ganhava, com o Lázaro no Paulista, com o Yuri Alberto jogando bem. O Corinthians ganhou, o Lázaro durou pouquíssimo e a temporada não foi boa para o Corinthians. Então, para o São Paulo, serve de alerta. É muito bom para o torcedor, é sensacional, mas não é garantia de nada um jogo e a quebra de um tabu como esse num Paulista que está só começando. Mili, o lado corintiano dessa história, acabou o tabu,
E agora os esqueletos já estavam todos saindo do armário, agora saem mesmo, né? Muitas coisas aí, muitos problemas no Corinthians, um time ainda em formação. O Mano na coletiva ontem falou a palavra, a diretoria sonhadora. A impressão que dá é que tá um descasamento em todas as partes. Tem o Mano xingando o Yuri Alberto, a torcida xingando o Yuri Alberto, o Mano falando na coletiva, o Garro que fica de chuteira na beira do campo para ver se vai dar para entrar e não consegue, porque não está no bid. Que zona que está o Corinthians? Então, bom dia. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Tirone. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. Pois é tudo isso aí. Perder um tabu é perder bastante coisa, né? Porque o Corinthians estava se segurando em boias, algumas pequenas boias. E manter esse tabu contra o São Paulo era uma dessas boias, né? A gente gosta de futebol, a gente sabe como é importante você saber que você tem um tabu contra um grande rival, talvez para muitos o maior rival do Corinthians. Nunca tinha ganhado dentro do estádio do Corinthians. Não é qualquer tabu, é muita coisa, né? Então, o que aconteceu ontem para o Corinthians, só a perda do tabu já é uma imensidão. Mas tem mais coisas, né? O Corinthians precisa, a diretoria do Corinthians precisa, para começar a resolver o problema, se dar conta do tamanho do problema. A diretoria não fez isso ainda. Ela parece não saber qual é o tamanho do problema, porque se soubesse, o presidente não falaria acabou a farra. Ele falou isso. E agora isso está voltando como um bumerangue na testa de toda a torcida do Corinthians. Não acabou a farra. Não acabou a farra. Hoje, nessa manhã, o Corinthians é motivo de deboche. É a matada de barriga do Yuri Alberto. Olha, teve um lance que me chamou muita atenção. Para mim, foi logo antes do gol do São Paulo, eu falei, o Corinthians perdeu esse jogo. Uma disputa de bola no ataque do São Paulo. O Fausto Vera perdeu 2 divididas. Não vou lembrar para quem agora. Vocês lembram desse lance? Luciano, exatamente. Luciano. Logo depois, o Romero veio, sabe Deus, da onde? E ganhou uma dividida. Porque o Romero disse, ninguém está ganhando dividida aqui, deixa eu voltar. Né? Eu não sei onde ele estava, gente. Ele não estava ali, ele veio correndo. Ali eu falei, acabou. Esse não é o Corinthians. O Corinthians não vai ganhar isso. A única chance do Corinthians ontem era ganhar na raça, né? E ali eu vi que não haveria essa raça. Então, assim, o Cássio, vocês olharam o segundo gol do São Paulo? Vocês viram como ele pulou na bola? Ele não pulou para cima. Ele não pula mais para cima, o Cássio. Então, se a gente não entender o tamanho do problema, o problema não será resolvido. O Cássio, talvez o maior ídolo para muitos da história do Corinthians, precisa sair do time. Sabe por quê? Primeiro porque ele já não joga como jogava antes. Depois porque ele tem no banco um goleiro que tecnicamente hoje é melhor do que ele. Mas talvez o mais importante, porque isso representaria sim um recomeço. Simbolicamente. Simbolicamente. Acabou uma fase, a gente vai começar outra. Vamos fazer a estátua do Cássio, vamos colocar lá o memorial para o Cássio, com todas as honras, é isso mesmo, mas acabou. O Corinthians precisa entender que acabou. A torcida do Corinthians precisa entender que acabou. Um ídolo nunca vai ser maior do que o clube. Nenhum ídolo jamais será maior do que o clube, por maior que seja o ídolo. O Pelé não é maior que o Santos, o Ceni não é maior que o São Paulo, o Zico não é maior do que o Flamengo. A despeito do Pelé ser essa figura mundial, mas é o Santos, gente. Não tem, um ídolo jamais será maior do que o clube que ele defende. Então, o Corinthians vai precisar ter coragem, mas essa diretoria vai precisar entender o tamanho do problema e parar de se colocar nessa posição infantilizada de falar coisas tipo acabou a farra. Ou essas negociações esdrúxulas, o cara com a chuteira na beira do gramado para ver se joga ou não, o outro treina, mas não volta para o Flamengo. O Lucas Veríssimo, esse cara tá com a gente, ele sai no dia seguinte, Corinthians sem zaga e sem cabeça no lugar, né? Porque o que o Caetano fez ontem num clássico não dá para fazer, né? Comprometeu. Já acho que o Corinthians não ganharia, tá? Mas ele comprometeu a coisa de uma maneira mais séria. O São Paulo, eu entendo o que o Arnaldo falou. Não foi a melhor partida que o São Paulo já fez contra o Corinthians na Arena, eu concordo. Mas o São Paulo sobrou ontem. A ponto de, no intervalo,
o Carpini fazer 3 substituições para ir testando. Tudo bem, o Alisson já tinha um amarelo, ele tirou quem mais o Caleri precisava. O Caleri não, oh meu Deus, quem ele tirou? Lucas. O Lucas precisava ser poupado. Sim, ele né, ele estava sobrando, ele estava jogando como se fosse. Agora é um jogo qualquer para mim. Eu vou testar aqui, porque ele tem uma final para disputar, né? E outra coisa é que a gente precisa, eu gostaria de falar, porque quando eu consigo me despir do meu corintianismo, eu vejo a beleza do lance, é o primeiro gol de São Paulo. O lançamento é um lançamento absolutamente maravilhoso. E a maneira como o Caleri domina a bola, cercado por 2 zagueiros, ele não perde a bola e ele toca com o pé contrário para dentro do gol, é uma das coisas mais difíceis para você fazer no futebol, isso que o Caleri fez. Ele domina, olha só, a bola não sai, ele não deixa a bola sair, ele toca com o outro pé. Esse gol é maravilhoso, na casa do rival. Então, foi uma noite trágica para a corintiana e para o corintiano. E eu espero que a diretoria consiga entender a real dimensão do problema que ela tem na mão. Porque se ela continuar na superfície do problema, ela não vai mudar nada. E o Corinthians seguirá sendo motivo de chacota para o resto do ano. Já tem uma mensagem aqui que é do Antônio Muniz, que é da linha Não Está Bom. Bom dia. Após a expulsão do jogador do Corinthians, o São Paulo só conseguiu fazer um gol de bola parada em um time perdido em campo. Ridículo! Ou seja, talvez para o Antônio aqui o tabu está mantido, porque foi bola parada. Tem muita gente, muito torcedor do São Paulo achando isso. Não, tinha que ter goleado, tinha que ter 10-0, porque ontem era o dia, sofreu demais. Que coisa, hein, Arnaldo? O tabu foi quebrado. Torcedores, calma. É que, assim, o Amiri citou um pouco o que significa a questão da rivalidade, né? Então, eu acho que o São Paulo apanhou muito em Itaquera de diversas formas, inclusive um 6-1, né, Tironi? A goleada você não se esquece. Então, com o time reserva do Corinthians, lembra daquela coisa toda? Então, o torcedor, agora, assim, o mais importante era vencer, né? Depois de 18 partidas e de quase 10 anos sem vitória no estádio, né? Às vezes, muitas vezes, jogos gigantes como esses de tabu, finais, você ganha sem jogar bem, sem ser brilhante, sem ser... Aliás, a história está coalhada disso, né? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo contrário. O Corinthians foi campeão brasileiro pela primeira vez contra o São Paulo, em 1990. Ganhou 2 partidas de 1-0, né? O Corinthians do Nelsinho e o São Paulo do Telê. Para ser campeão brasileiro pela primeira vez, o Corinthians não jogou exatamente bem, de forma brilhante, de forma, sabe? Ele jogou para ganhar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. E aquilo tinha um peso e depois foi um alívio. O mais importante numa situação dessa é você vencer e virar a página. Isso o São Paulo fez. Essa coisa de... O São Paulo já teve goleadas sobre o Corinthians, várias, muito importantes, em que muitas vezes o rescaldo também não foi... Ninguém lembra direito. Você lembra daquele 5-1 no Pacaembu, Tironi? Que já na estreia do Autuori, e a torcida do Corinthians invadiu o campo e tal. Cara, eu te garanto que o torcedor de São Paulo vai lembrar mais desse dia da quebra do tabu do que do 5-1 no Pacaembu, sabe? Então, assim, eu acho que as coisas... a exigência do torcedor de São Paulo... Primeiro, o torcedor de São Paulo, esse que está muito menos, né? Do ano passado, o São Paulo quebrou 2 tabus. Esse e um muito mais importante, gigante, da Copa do Brasil. Concorda? Copa do Brasil inédita. E mais uma pílulazinha. Devolveu aquele negócio lá do Tigre, que estava lá, falavam que tinha uma maldição, 2-0. Ganhou de 2-0 do Tigre. Como o Caleri, que foi o personagem do jogo e da tua caneca, disse depois do jogo, essa turma do São Paulo está fazendo história em capítulos. O São Paulo também, se você for pegar, Tironi, contra o Flamengo no último jogo da Copa do Brasil, no Morumbi, no segundo tempo, o jogo do título, o São Paulo não foi exatamente brilhante, não torceu a faca e tal. O São Paulo jogou para ganhar um título inédito. E ontem o São Paulo jogou para quebrar um tabu. E não jogou bem como time,
Todos os jogadores, a gente fez até uma. Começamos a lembrar, todos os jogadores, mesmo os que tiveram as melhores atuações, como o Rato, a Mili falou, o Rato deu um lançamento de Gerson para o Caleri, tiveram uma grande falha no jogo. Isso é muito raro. Fora o Rafael, goleiro. Aí, se o goleiro tem uma grande falha, talvez comprometa o resultado. Mas o Arboleda, que nunca falha, teve uma grande falha. O Diego Costa teve uma grande falha. O Wellington teve uma grande falha. O Rato teve quase. O Caleri fez uma falta estúpida no acréscimo, deu no gol do Corinthians. Então, o São Paulo não teve uma atuação brilhante, até porque eu acho que o nível de tensão, expectativa e ansiedade para ter uma vitória dessa atrapalham muitas vezes a melhor decisão, a melhor sincronia. E a minha impressão é que na próxima partida que o São Paulo for realizar na Neoquímica Arena, o tipo de jogo, o estado emocional dos jogadores, a bigorna nas costas, já não vai existir. E o São Paulo tende a jogar melhor mesmo. E quem sabe ganhar mais vezes. O São Paulo não tinha vencido nenhuma vez no Allianz. Também foi recente, você lembra? Ganhou lá com o Diniz. Depois o São Paulo joga hoje no Allianz e o São Paulo perde muitas vezes. Às vezes é goleado, como foi na temporada passada. Mas vence também muitas vezes. Passou a vencer, como foi na Copa do Brasil também no ano passado. Bom, agora não sei se a gente vai ter Allianz. Essa é uma outra conversa. Daqui a pouco a gente conversa, né, Mi? Mas esse time do São Paulo, recentemente, ele vem quebrando alguns estigmas. E isso aconteceu mais uma vez nessa terça-feira em Itaquera. É um time que tem caráter, fibra, e como a Mili falou, o negócio da raça, que sempre foi a marca corintiana, é difícil bater esse time do São Paulo na raça. E isso provoca uma identificação do torcedor do São Paulo com esse time. Não é exatamente um time brilhante, requintado. Tanto que o jogador mais técnico, o jogador mais brilhante, não tem participado, que é o Rames Rodrigues. Quem tem jogado é o Rato, certo? Hoje o São Paulo é o time do Wellington Rato, não é o time do Rames Rodrigues. Isso não quer dizer que é um time ruim, não, é um time que tem fibra.